Olha, eu sempre fui um grande apreciador de desenhos infantis. Tanto que minha infância podia ser resumida em Hora de Aventura, Apenas um Show e O Incrível Mundo de Gumball. Sim, a trindade da Cartoon. Só que, quando tu é criança, normalmente tu não liga pra história, ou sei lá, um plot super complexo e desenvolvido. Tu só liga, sinceramente, pras corizinhas na tela e as piadinhas sem graça que por algum motivo todo mundo achava engraçado. E por que eu tô explicando isso? Porque imagina lá, teuzinho gameplays lá em 2015, nos auges dos seus 9 anos, olhando para Over the Garden Wall e sinceramente achando chato. E calma, não me julguem, até porque nessa época a maioria dos desenhos que eu assistia tinha cores super saturadas e coloridas, e sinceramente essas cores mortas não me chamaram tanta atenção assim. E eu acho que foi até melhor eu não ter visto mesmo, porque além de ter momentos bem cânceres e tenebrosos... Word? Gatinho? Você tem olhos lindos. Pra você entender a história, você precisa de um pouco de atenção, pelo menos. Até porque se eu não prestasse atenção na história e nos acontecimentos do desenho, a série perderia impacto de porque ela é tão boa e aclamada. E só hoje em dia que eu pude perceber como crianças são ignorantes e burras. Sério, eu nem dei atenção pra série só porque ela é diferente do habitual. Mas enfim, eu fui realmente parar pra assistir esse desenho só essa semana, que agora já faz alguns meses, porque eu tô enrolando pra fazer esse vídeo aqui. E eu posso dizer uma coisa, eu me arrependo de não ter assistido antes. Over the Garden Wall foi criado pelo Patrick McHale. Aquele mesmo que escrevia alguns episódios de Hora de Aventura e era autor de Flapjack. E pra quem assistiu Flapjack, provavelmente notou a semelhança do estilo de arte dele com o The Garden Wall. Cores mais escuras e nojentas, um clima mais assustador e inapropriado. Dá pra ver que Patrick gostava desse estilo de desenho mais dark e morto. E eu vou admitir que eu também gosto. Mas bem, vamos logo falar do desenho em si. A is for the apple that he gave to me, but I found a worm inside. O piloto de Over the Garden Wall foi estreado lá nos meados de 2014 e tinha como título Tommy of the Unknown. Os personagens e o traço da animação parecem bastante com o desenho final, e o piloto ele é tratado como um filler, com história bem básica, mas mesmo assim ele não fica tanto pra trás. E continua bem interessante, como eu falei, tem um potencial absurdo, que ainda bem que a Cartoon enxergou isso. E desde o piloto, a animação é bem fluida e característica, os personagens continuam a mesma coisa e as músicas nem se falam. Can't you see I'm lonely, lonely as can be? Só que tem uma diferença bem brusca no enredo que eu agradeço muito por ter mudado. No piloto, a missão deles é procurar um livro que tem o mesmo título do piloto, e provavelmente era o nome do desenho, né? Só que uma das coisas que mais me imergia no Over the Garden Wall era justamente o mistério que rondava. Até porque no desenho final, o enredo era bem mais simples e direto ao ponto. Os protagonistas estão perdidos na floresta e querem simplesmente voltar pra casa. E essa simplicidade que dava todo o ar de mistério pra série e fazia eu gostar tanto dela. Então por isso eu prefiro o enredo da série final do que esse piloto. Mas fora isso, ele é muito bom e é interessante ver como a série seria. Eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível pra tu que não assistiu, porque eu não quero estragar a experiência de jeito nenhum. Porém, talvez eu conte um ou outro, mas nada que seja uma coisa tão importante assim. Então fiquem tranquilos. A série acompanha dois irmãos que tentam achar o caminho de volta pra casa enquanto viajam por uma terra misteriosa. Eles também recebem o auxílio de um sábio lenhador que lhes dá direções de como seguir pra casa. E os dois irmãos também são acompanhados por um pássaro azul que fala, de nome Beatriz. E é literalmente isso a sinopse. Mas não se enganem, por mais de ela ser bem simples, eu garanto que vale a pena ver e é bem mais complexo do que você acha. Sério, os plot twists dessa série são muito bons. Os episódios de Garden Wall giram em torno de situações que acontecem com os protagonistas enquanto eles tentam achar o caminho de volta pra casa, e por mais de algumas delas serem meio bobinhas, os personagens que aparecem são muito bons e incrivelmente simples. E isso não é um ponto negativo, porque desse jeito o Patrick faz você se apegar muito rápido a eles, e acaba que você consegue simpatizar com os personagens em poucos minutos, porque eles são simples, mas não são interessantes. Os protagonistas se constituem pelo Wirt, o típico jovem adolescente moderno que reclama da vida e é arrogante o tempo todo. E também temos o Greg, que é simplesmente o melhor personagem da série. A fera. Deve ser a fera por aí. O grilo de obsidiana do nosso crepúsculo inevitável cantando nosso Requiem. Deve ser um grilo bem gordo. Eu vejo que tem pessoas que falam que o Greg é chato, burro e blá blá blá, mas cara, ele é uma criança.
E não é óbvio, crianças fazem merda. E por ele ser criança, ele ainda não entende como o mundo funciona e acaba por ser meio ingênuo e imaturo. E, sinceramente, é isso que torna a gente ser humano. O Rush, como eu falei, meio que não gosta muito do Greg e chega até às vezes a rebaixar ele simplesmente por ele ser criança. Por isso que eu chamo essas pessoas que acham o Greg Ui, chato. como Rush. Porque assim como essas pessoas não conseguem entender que ele é criança e ainda não sabe como o mundo funciona. Só que diferente deles, o Rush no final entende isso e começa a valorizar mais o Greg. E essas pessoas não. Mas tudo bem, né? Greg é bem animado e é também imperativo, mas acima de tudo, ele é o que tem as músicas mais memoráveis do desenho. Mas vamos deixar isso mais pra frente, vamos falar agora de uma das coisas que mais me encantou nesse desenho. Among the fields of straw and stover. Essa parte, sem dúvidas, é uma das minhas preferidas. Desde quando eu comecei a assistir esse desenho, era sempre bem perceptível pra mim a incrível atmosfera de Garden Wall, que consistia em um clima pesado e bem misterioso, com uma pitadinha de suspense. Chega a ter parte do desenho que eu me sinto até desconfortável, porque eu sinto que algo vai acontecer, só que eu não sei o que. E eu acho que isso vem do fato dos personagens, de como eles são misteriosos e dão esse ar de você não estar seguro, combinando com o clima e principalmente o estilo do desenho, que tem cores escuras e estilos meio dark, mas mesmo assim bonitos e artísticos de alguma forma. Garden Wall não é totalmente sério, diga-se de passagem, até porque tem sim piadocas e existe sim um alívio cômico, que no caso é o Greg. Só que o desenho não foca tanto nisso, e uma coisa que eu queria muito colocar pra fora é que quando um personagem solta uma piada, eu sinto uma coisa estranha. Eu não sei bem explicar, mas parece que não era pra estar ali, parece que foi uma piada em uma hora errada. A razão pra isso é que esse desenho foi feito pro especial de Halloween do Cartoon Network, então é por causa disso que a série tem um clima bem mais pesado e sombrio. E eu classifico isso como uma coisa boa, porque querendo ou não, quer dizer que eu tô imerso na história, quer dizer que eu sinto medo pelos personagens e empatia por eles. Por isso eu acho a atmosfera tão boa e esse desenho tão único. A história e tudo que gira em torno do Garden Wall me conecta de um jeito, eu não sei nem explicar. Ele é incrivelmente imersivo e surreal. Eu não consigo achar um desenho que tenha atmosfera tão boa e sombria quanto o Garden Wall. Esse desenho é a prova pra mim de que desenhos infantis são mais do que um simples entretenimento pra criança. Eles podem ser um meio artístico, o meio que as pessoas colocam suas ideias pra fora e se divertem no processo, que é uma coisa que esses desenhos de hoje em dia nunca vão ter. Carisma. Tem uns atuais que se salvam sim, mas a maioria são uns desenhos sem alma, cheio de coisas forçadas jogadas na sua cara. E meu Deus, era pra falar da atmosfera, acabei entrando em outro tópico. Só ignora, ok? Só ignora. At night, when the lake is a mirror, and the moon rides the waves to the shore. A direção de Garden Wall é simplesmente fantástica e muito harmônica. A animação contribui muito, mas tem muitas outras pequenas coisas que ajudam e se juntam pro final com essa experiência. Como eu falei, os personagens falam de maneira enigmática e misteriosa, que faz a gente ficar interessado e um pouco desconfortável. Tipo Urt, que começa a fazer uma poesia do nada sem contexto e possui uma grande quantidade de metáforas. Não sei não. Às vezes eu sinto que eu sou igualzinho a um barco, vagando em um rio sinuoso, girando em direção ao mar negro sem fim, avançando mais e mais, indo pra longe de onde eu gostaria de estar, de quem eu gostaria de ser. Isso é incrível e contribui para a naturalidade e a personalidade dos personagens. Até porque o desenho todo dá a impressão de que vai acontecer algo e os momentos creepies que não ajudam muito. O vilão da série é bem misterioso e o curioso é que mesmo que você já tenha visto esse desenho, ele ainda deixa perguntas sem respostas e dá buracos para os espectadores que cabem só teorias. Esse é um daqueles desenhos que a comunidade toda é teórica e faz vídeos sobre todos os mistérios, tentando decifrar metáforas que os produtores colocam na série. Isso é tudo muito incrível e harmônico. Garden Wall, sinceramente, parece mais um projeto de arte do que um simples desenho infantil. Ele é a combinação perfeita de mistérios, músicas incríveis, personalidade e identidade. Eu ia chamar um amigo meu que entendia de música pra falar aqui, só que eu acho que as músicas de Garden Wall nem precisam ser estudadas por um profissional ou escutadas por um Beethoven pra você saber que elas são boas. Só de escutar você sente a vibe da série e a harmonia nas notas das músicas.
sensação meio surreal e pode até parecer que eu tô forçando, mas não. Toda vez que eu escuto, eu me arrepio e já teve várias vezes que me peguei colocando elas de fundo pra jogar ou fazer um roteiro. E além das músicas para a atmosfera, também tem as músicas que os personagens cantam e até elas conseguem ser muito boas. Tipo as que o Greg canta, que na minha singela opinião são as mais memoráveis. Tem batatas e melado. Se quiser um pouco, pegue um bocado. São quentes como meias delicadas, com creme doces recheadas. E todo desenho é assim, cheio de músicas marcantes e personagens que, por mais que você ache simples, são carismáticos. Eles cumprem os objetivos deles. Sem falar que elas combinam demais com o cenário e a atmosfera de Gardenwall. E eu acredito que sem ela, as cenas não seriam a mesma coisa. Eu não sei, mas esse desenho pode não parecer tão inovador, mas ele consegue ser muito, mas muito único mesmo assim. Eu realmente não sei explicar. Eu acho que vocês têm que assistir por si próprio pra entender do que eu tô falando. One is a bird, two are the trees, three is the wind. Os episódios de Gardenwall têm míseros 11 minutinhos de episódio e é impressionante que nesses 11 minutos o desenho consegue apresentar novos personagens, explicar uma história e fazer a gente se apegar a eles. Tudo em 11 minutos. E é incrível como eles são construídos. Tem uns episódios que são mais puxados por clima de terror e com coisas mais spookies, e tem uns que tem sim um mistério por trás, mas acaba sendo uma coisa mais alegre. Os episódios são constituídos em situações que os personagens passam, normalmente contra a vontade deles, por eles estarem perdidos na floresta, e eu acho isso genial. Não é uma premissa meio bobinha, mas sim como os personagens são introduzidos e continuados ao decorrer da história. Eu sinceramente não sei explicar, mas esse desenho consegue fazer isso tudo com uma classe. A maioria dos personagens são animais falantes, que pode ser uma coisa bem estranha, mas isso é porque Gardenwall é inspirado na devida comédia e em contos mágicos antigos. Esses aspectos de magia e mistério puxam mais pra um lado surrealista e sinceramente acaba que hoje em dia esse aspecto da história já saturou e acaba que fica meio antiquado, mas não é o caso aqui. Ele meio que moderniza esse estilo e chega a ser inacreditável o quanto que fica bom. Só tem um episódio específico que eu achei meio bobo o conceito e eu acho que sinceramente que ele foi uma péssima desculpa para existir. Só que ele não chega a ser um episódio ruim, até porque o plot dele é bem interessante até. Ele tem piadas ótimas e os personagens continuam sendo carismáticos. Eu só acho que ele é meio desconexo com os outros e tá um pouco abaixo do nível do desenho, mas mesmo assim não deixa de ser um episódio divertido. Led through the mist by the milk light of moon, all that was lost is revealed. Depois de tudo isso que eu disse nesse vídeo aqui, vocês já devem ter percebido que eu amo esse desenho, né? E não é à toa. Pode ser que ele nem seja tão bom assim, mas o Vai ter Gardenwall tem tudo que eu gosto em um desenho e eu acho que ele merece mais reconhecimento do que ele já tem. Eu sei que não é como se eu, youtuber falido do 10k, faria esse desenho ficar mais mainstream do que já é. Eu realmente só fiz esse vídeo aqui como uma carta de amor direta pra esse desenho. Ele é bem curtinho, isso pra mim é uma pena, porque tem episódios que podiam ser algo mais do que já são, só que como os escritores têm essa limitação artística, acaba que alguns episódios ali perdem muito do potencial que eles já tinham. Mas não se deixe enganar, eles não são ruins, só poderiam ser algo a mais. E eu acho que é isso. Eu queria agradecer ao Bruno que assistiu esse desenho aqui comigo e melhorou muito minha experiência. E eu queria dizer que eu tô há 2 meses fazendo esse roteiro. Eu queria pedir pra vocês passarem no Twitter do Yoshi, que fez o desenho do thumbnail, que ficou muito bom, e pelo Murilo, que me ajudou a fazer esse vídeo aqui. Ele faz umas lives bem legais lá, e quem gosta de lives vai gostar do Murilo. Então, é isso. Eu sou o Teu e eu te vejo lá. Noite conhecido. Here we are, The two of us, like ships upon a winding river, and yet somehow we found each other like strangers, you and I.